57. Mas enfim, o único juiz concursado do Supremo. Olha que coisa curiosa, gente. De 11 pessoas que tem lá, só um é juiz concursado. O Fux deu aula de direito a Alexandre de Moraes e aos demais integrantes do tribunal. Em voto admiravelmente técnico, 100%, esse daí foi 200% técnico. Ele votou pela incompetência absoluta do Supremo de julgar Bolsonaro e outros 7 réus sem prerrogativa de foro, acolhendo o argumento da defesa e relembrando o conceito básico de juiz natural. Incompetência agravada pelo fato do julgamento não ter sido levado ao plenário do Supremo, mas permanecido na primeira turma do tribunal. A Constituição da República delimita de forma precisa e restrita a hipótese que nos cabe atuar originariamente no processo penal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa Corte. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já haviam perdido seus cargos. Vocês já haviam, né? Acho que escreveu errado. Mas, Luiz Fux apontou o cerceamento de defesa dos réus pelo fato de seus advogados não terem tido tempo hábil para examinar o tsunami de dados a partir dos quais a PGR construiu a sua peça acusatória, pensando alguns e descartando outros. O ministro retomou a velha e boa jurisprudência, não a jurisprudência de ocasião, tão ao gosto dos seus colegas. Para ensinar aqui, embora o direito tenha pressupostos na moralidade, ambos não se confundem. O sujeito pode ser um canalha, pode ser um patife, pode praticar ordinariedades, como exemplificou Fux, mas se o sujeito não incorrer em crimes previstos na lei, ele não pode ser julgado criminalmente pelo seu caráter e pelo seu comportamento. O Mário Sabino fala isso aqui em vídeo, falou, cara, eu acho que o Bolsonaro é um golpista, um safado, se pudesse dar um golpe, mas isso não é crime, né? Ele querer dar um golpe, isso não é crime. Se ele pudesse dar, não, cara, ele pode ser um safado, um canalha, todos os istas, falar palavrão, isso não é crime, eu não posso punir alguém por conta disso. É o princípio da legalidade estrita do jurista italiano Cesare Beccaria, segundo o qual só as leis redigidas e aprovadas pelo legislador que representam a sociedade podem determinar os delitos e as penas. A legalidade estrita é a que impede que um tribunal faça julgamentos políticos e Fux não poderia ter sido mais claro nesse sentido claro. Não compete ao Supremo realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. A maioria dos ministros do Supremo não está nem aí para a legalidade estrita e condenará Bolsonaro e outros 7 réus, em julgamento político. Mas Fux carimbou a faixa de defensor da democracia de Moraes, apontando o tsunami de arbítrio produzido pelo ministro com a cumplicidade dos seus pares, e abrindo caminho para que, no futuro, o julgamento possa ser anulado. Se Fux fez o que fez por ter simpatia por Bolsonaro, não importa. Muitas vezes, o certo é feito pelos motivos errados. PS. Enquanto escrevia esse artigo, o ministro continuava a ler o seu voto. Ele desmontou a acusação de que Bolsonaro e demais réus formavam organização criminosa, crime que, segundo o ministro, não pode ser banalizado. A imputação do crime de organização criminosa exige mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos, a pluralidade de agentes, né? A existência de um plano deletivo notifica o crime de organização criminosa, disse o Fux. Aí veio William